Oi pessoal, estamos aqui para mais um programa, a história do Brasil que o Brasil não conhece. Graças a Deus estamos aqui firmes e fortes, apesar de todas as críticas que a gente teve no primeiro programa. Esse segundo programa que eu fiz, parece que tirei algumas dúvidas de algumas pessoas que não acreditavam muito na história que foi contada aqui no primeiro programa, mas as provas que eu dei fazendo a trilha do Índio, né, e na praia de Impectanduva, deixou muita gente assim interessada no assunto, né, mais crédulo, né, no assunto. E a gente vai dar continuidade hoje, né, hoje o assunto é sobre a possível vinda dos templários, né, que seriam os pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, né, mas como é conhecido, os templários, terem vindo aqui para o Brasil, né, e terem se estabelecido justamente aqui na nossa região. Tá? Esses indícios são bem fortes, tá bom? Eu não serei eu que vou contar essa história. Eu preparei um vídeo curtinho, né, mais ou menos de uns 8, 9 minutos, com alguns cientistas, que nenhum brasileiro, por incrível que pareça, mas argentinos, bolivianos, mexicanos, dando uma entrevista falando sobre os templários aqui na América do Sul. Eu não vou estender muito esse assunto agora, antes de vocês verem a filmagem, porque vai ficar muito claro algumas tendências que eu tinha falado no passado, nos programas passados. E eu quero falar só depois de vocês assistirem o vídeo, tá bom? Antes de começar, eu gostaria de responder, como eu tinha falado na semana passada, né? Eu falei com o Reginaldo, né? Reginaldo Villanova, na semana passada, da pergunta que ele me mandou. E o pessoal aproveitou e também mandou essa semana algumas perguntas, né? E eu selecionei que o pessoal tinha mais dúvida, né? Ou que foram perguntadas a mesma coisa, no mesmo sentido. E eu vou aqui responder, tá bom? É rapidinho para a gente não passar do tempo, porque eu tenho 22 minutos mais ou menos para terminar esse programa. Eu já vou pegar aqui a pergunta do Roberto Silveira de Londrina, do Evandro de Castro de Curitiba e do César Augusto de Belo Horizonte, de BH. Obrigado pela participação de vocês, tá? Por que a história tem várias versões, né, de fatos, se os fatos são os mesmos, né? Por que a história tem, você vê mais de uma versão da história se o fato é o mesmo? Na verdade, o que muda são as correntes historiográficas. Como assim correntes historiográficas? É o tipo de instrumento que foi usado para fazer a pesquisa, né? Porque a história, ela antigamente, a história antiga, né, criada por Heródoto, o grego, era muito ligada à filosofia. História e filosofia andavam no mesmo caminho, seriam praticamente a mesma matéria. Tá? No século XIX, mudou isso. Com o iluminismo, trouxe várias mudanças teóricas no mundo. Também na área de educação ela teve essa influência. E foi criada a escola positivista. Essa escola positivista, ela mudou o senso de história, né? Mudou o sentido de história. Por que mudou o sentido de história? Deixou de ser uma coisa filosófica, ou seja, subjetiva, para ser uma coisa objetiva, exata, como a matemática, por exemplo. Né? Então eles queriam transformar a história numa ciência, que na verdade é o estudo do passado. Então é uma ciência. Então, como é subjetivo, eles queriam fazer uma coisa objetiva, eles criaram essa escola positivista. Porém, essa escola positivista, ela tinha um agravante, porque ela não reconhecia nada que não fosse documental. Então, se restringiu a quê essa história? Essa escola positivista, ela tratava de documentos de reis, de presidentes, de generais, ou seja, apenas documentos oficiais. E um detalhe, esses documentos oficiais, eles eram
foram lidos e passados na íntegra, sem interpretação ou qualquer pergunta a esse documento. É simplesmente preto no branco. O que estava no documento se passava para a história. Então, muitas vezes aquilo que estava no documento, apesar de ser oficial, era um relato da pessoa que fez o documento. Não significa que seja 100% verdadeiro. Tá? Então, essa escola positivista, ela tratava a história dessa forma, como uma coisa objetiva, tá? E lógica. No século XX já mudou, criou-se a escola de análise, né? Porque houve essa necessidade dessa mudança, porque a história ficou muito fria, né? Então essa escola de análise, o que ela fez? Ela simplesmente abriu, né, uma questão da gente poder estar vendo o documento e interpretando o documento. Você perguntando para o documento, conversando com o documento e analisando esse documento. Por isso há essa mudança. Então, a partir da escola de análise, é um fato bom e um fato que eu não acho muito legal, que é a pessoa que está interpretando, o historiador, colocar os seus sentimentos, né, naquela história, naquele documento. Isso é um pouco arriscado, né? Porque aí você vê pela interpretação do historiador só, e não uma coisa mais exata. A partir do momento que você coloca as emoções, você pode estar mudando um pouco dessa história. E toda pessoa que lê aquela história vai usar o quê? O seu sentimento. Então ela pode ficar diferenciada. O que é uma coisa para mim pode ser interpretado diferente por outra pessoa. Isso é um ponto que eu acho negativo, que eu acho que se a história é aquela, deveria todo mundo ter o mesmo sentimento. Mas isso, nós somos seres humanos, então isso nunca vai acontecer. Cada um vai ter uma interpretação. Por isso é que a história, tá bom? Tá bom? É Roberto, Evandro e César Augusto. Por isso existem algumas diferenças na história, algumas coisas que não batem, né? Uma coisa não bate com uma outra e tal, e existem essas chamadas versões, tá? Espero que eu tenha explicado direitinho, que você tenha entendido e que eu tenha tirado essa dúvida. Bem, vamos ao programa de hoje. Templários. Templários é um nome genérico que se dá aos pobres cavaleiros de Cristo e do Santo Sepulcro de Jerusalém. Foi uma ordem militar internacional fundada em 1120, com o objetivo de proteger os peregrinos que faziam a viagem até a Terra Santa. Mas quando chegam à cidade de Jerusalém, o rei Balduíno I diz que vai dar um lugar a eles no que foram as cavalariças do tempo do rei Salomão. E daí em diante eles adotam o nome de Templários. Templários porque vão viver no templo de Salomão. Os templários tinham direito sobre suas conquistas na Terra Santa e podiam construir fortalezas e igrejas próprias, o que deu grande independência e poder a eles. No ano de 1118, surge na Europa uma ordem monástica com o propósito de cuidar dos lugares santos, de cuidar das cisternas e abastecimentos de água para os peregrinos que chegavam aos locais sagrados. Inicialmente, a ordem é criada com 9 cavaleiros. Até esse momento, os 9 cavaleiros não estavam constituídos legalmente como uma ordem. Mas esses 9 cavaleiros ficaram utilizando a ordem do templo durante 15 anos. E não, eles não protegeram os peregrinos coisa nenhuma.
Dizem que a Ordem do Templo rapidamente obteve sua fama e poder graças a todas as suas riquezas. Em dado momento, o dinheiro, as riquezas que os templários chegam a ter é tão grande que eles criam o primeiro banco que a humanidade vai conhecer. Em consequência, o que vem a partir da segunda metade do século XI é um intenso processo de monetarização da economia e a introdução de metais preciosos na economia europeia. De tal maneira que no território mediterrâneo se inicia um crescimento do comércio e com ele o desenvolvimento do capitalismo mercantil, como vamos conhecer no século XV. O rei Filipe IV da França deseja que todo esse ouro, toda essa riqueza e todo o poder do banco comandado pelos templários seja exclusivamente francês. Fez um pacto com o Papa que ele mesmo sustentava e de uma hora para outra houve a Noite Triste. A sexta-feira, 13 de outubro de 1307, quando os templários foram aprisionados. Num dia determinado, no mesmo dia, na mesma hora, foram tomados todos os castelos templários da Europa, as abadias templárias da Europa, os fortes templários da Europa e, no mesmo ato de assalto, prenderam o mestre da ordem templária, o famoso Jacques de Molay, e 49 veneráveis mestres. Levam-nos presos, fazem um julgamento de inquisição e acusam os templários de atos demoníacos e de obter seu dinheiro de modo sujo. Por isso, mais tarde, não vão à forca, mas a uma fogueira pública para morrerem. E dizem que o rei da França ficou com todo o dinheiro da ordem. O Papa Clemente morreria 3 meses depois, e o rei Filipe 10 meses depois de executado Jacques de Molay. A monarquia francesa, encabeçada por Filipe o Belo, expropriou os bens dos templários e, na verdade, teve uma terrível surpresa. É que as arcas da Ordem do Templo estavam vazias ou, de qualquer forma, as quantidades eram poucas. Isso não significa que o tesouro tenha desaparecido ou tenha sido transportado magicamente à Antártida, ao Paraguai ou ao México. Apenas não havia dinheiro nas arcas públicas. A Ordem do Templo foi saindo da Europa por causa da perseguição e veio se refugiar nas regiões da América, tanto na América do Norte como na América do Sul e também na América Central. Se os templários conheciam o Novo Mundo muito antes da chegada de Colombo, obviamente ele não foi o primeiro conquistador. Era por isso que havia cruzes templárias desenhadas nas velas dos barcos de Colombo? Ele esperava chegar a um reino templário? Cristóvão Colombo vai a Portugal, onde se casa com a filha do grande mestre dos Cavaleiros de Cristo de Portugal. E assim tem acesso à biblioteca do grande mestre. Nessa biblioteca estavam uns mapas. Alguns são conhecidos, certo? Onde aparece a América. Por isso, quando Colombo tem a ideia de descobrir a América, ele já sabia onde ia. Estava muito seguro de onde ia. De acordo com os documentos, parece que os chineses chegaram à América pelo Pacífico em meados do século XV, mas isso não teve maior significado. Portanto, da perspectiva histórica, o descobrimento da América, chamado assim, só corresponde a Colombo e ao ano de 1492, ainda que todos saibam que o primeiro que denominou essas terras como continente foi Américo Vespúcio. Cristóvão Colombo, em 1492, partiu do Porto de Palos, na Espanha, atravessando o Atlântico, até chegar a uma ilha chamada de Guanahani, nas Bahamas. Cristóvão Colombo entra para a história como descobridor da América, mas na verdade ele não descobriu a América, eles já mantinham rotas secretas, rotas comerciais. Ele diz que vai chegar a Cipango, vai chegar às Índias, que vai trazer ouro, prata, especiarias, etc. Mas sabia exatamente onde iria. Ele iria à América. Porque a América já era conhecida.
Dizem que Colombo seguia os templários e por isso colocou cruzes templárias nas velas de suas caravelas. Os espanhóis sabiam que as caravelas viriam com esse símbolo que é a cruz, que é o emblema dos templários. Por que Colombo tinha velas templárias brancas com cruzes vermelhas? E por que achava que os templários estariam lá onde ele chegaria? Era um sinal de reconhecimento. Para dizer que eram amigos. Por um lado, ele pretendia estabelecer uma relação entre os templários e a América, mostrando nas bandeiras que acompanhavam todas as embarcações de Colombo a imagem da cruz do templo. É uma cruz que se identifica perfeitamente e diferencia a ordem de outras, como a de Santiago, como a de Caravaca ou a dos Hospitalários. Mas isso não significa que houvesse templários nas embarcações de Colombo. A Ordem do Templo na América cunhava a prata e usava esses caminhos. O Peabiru, que era o caminho que os vikings utilizavam para poder transportar a prata e o ouro das minas da Bolívia até o Atlântico. Segundo as investigações do antropólogo Vicente Pistilli, a Rota da Prata nascia nas minas da Bolívia, descia até o sul dos rios, chegando ao Paraná e ao Rio de la Plata, para atravessar o Atlântico até um porto estratégico na costa norte da França chamado La Rochelle. O porto de La Rochelle era um poderoso porto militar secreto que a Ordem Templária tinha nas margens do Atlântico, na França. Esse porto concentrava todas as negociações templárias. Todos os caminhos convergiam para esse porto onde não entrava ninguém. Mas era nesse porto que chegava a prata que vinha da América, prata que saía do Paraguai, já processada em forma de lingotes, e era embarcada no porto de Santa Catarina, no Brasil. E a América ainda não tinha sido descoberta. Quando a ordem foi fechada no ano de 1307, muitos templários que fugiram da fogueira pegaram esses barcos. O mito e a lenda também dizem que alguns desses barcos podem ter vindo para a América. Se os templários transportaram prata da América, significa que eles podiam ter conhecimento do continente muito antes que Colombo descobrisse. Pessoal, ficou claro nesse documentário que a gente acabou de assistir, que fica bem evidente, né, que os templários não tinham outro lugar para vir depois da sua supressão, depois da caçada que teve sobre eles, né? Não teve a mínima dúvida de que eles teriam vindo aqui para a América do Sul. Vocês perceberam o que eu falei no primeiro programa, que apesar de comentarem sobre Santa Catarina, sobre o Paraná, não tinha não teve nenhum historiador brasileiro que foi perguntado, o que apareceu no programa, pelo menos para falar alguma coisa sobre o que a gente, os brasileiros, tem sobre esse assunto. É impressionante como a gente é excluído da história, né? A gente não participa. Isso me deixa revoltado, porque ela aconteceu aqui. Então não é o mexicano, não é o argentino, não é o paraguaio ou o boliviano que tem que falar da nossa história. É nós, somos nós, os brasileiros. Porque aconteceu aqui, na nossa região, tá? Simplesmente os primeiros europeus que vieram para o Brasil, desde os fenícios, sejam os templários e depois os portugueses, eles desceram aqui, gente, aqui, na nossa região. Eles atravessaram o Atlântico, aportaram na nossa costa, atravessaram o nosso país para chegar na Bolívia e no Peru. Então eles cortaram todo esse pedaço. Eles simplesmente vieram, chegaram no Atlântico e pularam para a Bolívia, para o Peru, enfim. Nosso território não existe para a história. Isso me deixa profundamente chateado, porque a nossa história é maravilhosa, é rica demais. E está faltando, historiadores com vontade, né? Vontade de mostrar essa história para o mundo, tá bom? É isso que eu estou tentando mudar. E eu espero, conto com a ajuda de vocês, para a gente conseguir, tá legal?
Um grande abraço e até a semana que vem, que a gente vai falar de Aleixo Garcia. A gente vai dar continuidade a essa história dos Templários. Tá bom? Até lá, se Deus quiser. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.